Olá, meus amores, bom dia! Vamos dar início, né, à nossa aulinha de hoje de geografia. Na aula passada, a tia falou sobre os setores da economia, então agora vocês sabem que as atividades econômicas elas estão divididas em três setores, né? O primário, o secundário e o terciário. A gente pode entender que o setor primário é de onde vem a matéria-prima, né? Está incluso a agricultura, a pecuária e o extrativismo, né? No setor secundário é onde essa matéria-prima ela vai ser transformada, né? No caso são as indústrias, onde essa matéria-prima ela vai passar por uma transformação e vai chegar até o comércio, que é o setor terciário, né? E a prestação de serviços também. Então, a aula passada a gente viu tudo isso detalhadamente, né? E resumido para que vocês pudessem entender melhor. Deixei para vocês também fazerem uma leitura, né? Porque é muito interessante vocês entenderem como é que a nossa economia é organizada. E deixei a atividade avaliativa que vocês vão me enviar. E hoje a gente vai fazer uma atividade juntos, certo? Para concluir, né? Para fechar esse ciclo de atividades econômicas, tá? Espero que vocês tenham entendido. E se tiverem dúvida, vejam, né, novamente a videoaula, porque é assunto da nossa provinha e eu preciso que vocês estejam entendendo todo esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá, a gente vai abrir o livro, né? Toda vez que tia Fran for dar aula, peguem o livro, tá? E acompanhem, tá? Já vou dizer a página e vocês já vão acompanhando e já vão respondendo, se for o caso, tirando algumas dúvidas, né? Prestando atenção naquilo que mais chamou a atenção, ou se ficou alguma dúvida e precisa ser mandado no privado, né? Então, assim, a tarefa de hoje está na página 42 de Geografia, né? É tipo um resumo de tudo que a gente estudou nessa unidade. A gente fecha aqui, né? Mais uma disciplina, ciências a gente já encerrou, geografia a gente está encerrando, tá? E a gente vai ficar revisando, né? Fazendo atividades avaliativas até as avaliações, porque aí a gente fica tranquilo, porque já tem a aula de revisão, né? Vocês podem tirar dúvidas e também as atividades todas respondidas para que vocês possam já ir estudando. Organizem o horáriozinho de vocês, certo? Para que vocês possam ir estudando cada dia uma disciplina, né? Vocês coloquem, vamos lá, meia hora para estudar geografia, né? E aí anotar as dúvidas e me perguntar. E aí eu posso até fazer uma aula online para que a gente faça um pouco de, de revisão. Inclusive, eu estou pensando nisso mesmo, né, de fazer algumas aulas online para que a gente possa trocar ideias, tirar dúvidas, né? Mas eu vou marcar, até porque a gente está terminando os conteúdos e vai ser legal que a gente discuta isso juntos. Eu gosto bastante de ouvir vocês, né? De trocar conhecimento, de aprender também e de ensinar, certo? Eu sou apaixonada, eu amo o que eu faço. Por vocês, meus amores. Então, vamos dar início? Olha, a gente tem aí lembrando, né? Ou seja, a gente vai fazer uma revisão da unidade, tá bom? Então, no primeiro pontinho, diz o seguinte: eu estudei que os lugares podem ser representados por. Aí nós temos 3 tracinhos.
No primeiro a gente vai colocar desenhos, a gente viu o croquis, né? Por pinturas em telas, né? São obras de artes. E por meio de plantas, né? Então, a gente viu essa planta, né, em forma de maquete que foi na unidade passada. Mas como aqui a gente tá fazendo um resumo de todo, né, o capítulo, então a gente vai relembrar, né? E nunca é ruim a gente lembrar das coisas que a gente precisa aprender, tá? No segundo pontinho, a gente tem: verifiquei que a planta é uma representação cartográfica de um lugar visto do alto, de cima para baixo, ou seja, a partir da visão vertical, certo? A gente olha de cima para baixo e a gente consegue fazer, né, a planta, né, identificando o que tem naquele espaço. No pontinho 3, diz o seguinte: os bairros são formados por ruas e um conjunto de quadras, também conhecidas como quarteirão. Aqui no interior a gente não vê muito falar dessa forma, mas na capital a gente ouve, né? Deu 2 voltas no quarteirão, deu 3 voltas, né? E aí não é comum a gente no interior falar dessa forma porque as coisas estão sempre muito próximas, né? A gente consegue ir de bicicleta, a gente consegue ir andando, né? E na capital, em cidades maiores, isso é mais difícil, certo? No quarto pontinho, a gente vai ver o seguinte: nas representações cartográficas, os símbolos, né, representam os elementos da realidade. A gente viu, a gente falou sobre a legenda, né? A gente precisa fazer uma legenda para identificar o que cada coisa significa. Então, a gente chama isso de símbolos, né? A gente faz os símbolos, dá um nome e vai ver a representação cartográfica, certo? No quinto pontinho, eu estudei que maquete é um tipo de representação em que as características de um lugar são registradas em 3 dimensões: no comprimento, na largura e na altura, né? Lembram que a gente fez um trabalho, né, sobre maquete e croquis, né? Que por sinal eu fiquei muito contente com o resultado, com o empenho de vocês, no capricho dos trabalhos, né? Que continuem assim, tá? Porque vocês só têm a ganhar, né? O saber é a melhor coisa que existe, né? Você saber argumentar, você saber falar sobre aquele assunto, né? Isso é maravilhoso. Não tenham medo das câmeras, tá? Quando a tia passa atividade em vídeo, não fiquem tímidos, né? Porque tia Fran também não tinha o costume de fazer vídeos, né? E graças a Deus nós estamos aqui com as nossas aulinhas, né? Vamos lá? No sexto pontinho a gente tem: verifiquei que os croquis são desenhos simples produzidos à mão livre, né? Os croquis são representações simples, né? A gente faz o desenho do lugar escolhido. Eu deixei isso aberto para que vocês fizessem do lugar que quisessem, ou o croquis ou a maquete, tá? Então, vocês já conhecem muito bem esse assunto, né? No sétimo pontinho, a gente tem, né? Eu aprendi que em nosso dia a dia observamos diversos trabalhadores que exercem diferentes, o quê? Atividades econômicas, né? Tem aqueles trabalhadores que estão no setor primário, né? Lá na agricultura, lá na pecuária, no extrativismo, né? Trabalhando. A gente tem
aquelas pessoas que estão no setor secundário, né? São aquelas que estão nas indústrias, estão produzindo, estão transformando a matéria-prima que veio do setor primário e as que estão no setor terciário, que são aquelas que estão vendendo aquilo que foi produzido na indústria, certo? Então, a gente vai completar aí com atividades econômicas por meio de seu trabalho, né? Então, o homem, ele exerce o trabalho, né? E coloca o produto para ser comercializado, né? Além das máquinas também. Ele precisa manusear as máquinas, produzir, né, o produto até que ele chegue nas lojas, nos supermercados e de lá chegue às nossas casas, tá? Aí a gente tem, né, os setores econômicos e a gente precisa dizer exemplos, né, de cada setor. Então vamos lá, a gente já estudou e a gente sabe que são 3 setores, né? O setor primário, secundário e terciário. Pronto, esses são os 3 setores. E agora a gente vai responder sobre os exemplos, né? Setor primário, a gente tem o quê? Agricultura, pecuária e extrativismo. São as 3 atividades do setor primário. No setor secundário, a gente tem as indústrias e a construção civil, certo? E no setor terciário, a gente tem os serviços e o comércio, que a gente também estudou na aula passada, tá? Então, o que é que eu oriento a vocês? Assistam a aulinha de geografia anterior, né? E depois vocês vão fazer essa atividade no vídeo. Vão ver o vídeo para poder realizar a responder essa atividade. Porque aí vocês vão conseguir entender melhor. Certo, gente? Então, a nossa aulinha de geografia de hoje é isso, tá? Peço que estudem. Encerramos o nosso capítulo, né? Essa unidade a gente vai se preparar para as avaliações e façam direitinho, cuidado com a letra, né? Eu sempre estou pedindo a vocês que tenham cuidado com a letrinha, prestem atenção na hora da escrita, tá? Porque isso não é legal, porque a tia vai cortar na avaliação, certo? Então, super beijo, estudem bastante, tá? E a tia tá morrendo de saudade de vocês, meus amores, tá? Até a nossa próxima aulinha. Beijo!